A paz do Senhor Jesus. Eu espero que vocês estejam todos bem para a honra e glória do Senhor. Quando eu tinha 12 anos, eu estava numa lanchonete no bairro que eu me criei, periferia de Salvador. Essa lanchonete ficava de frente a um campo conhecido como Campo da Britinha. Eu naquela lanchonete ali, aquele era um ambiente bastante frequentado pelos jovens naquela época. Aquele campo era um ambiente de lazer. Muitos jovens também se encontravam ali para paquerar. E eu estava naquela lanchonete, né? E veio uma mulher de lá para cá, uma senhora. Eu nunca tinha visto aquela mulher. Apesar de eu ter nascido e me criado ali, eu nunca tinha visto aquela mulher. Ela tinha, assim, seus 65, 70 anos, a aparência. E aí ela veio na minha direção, bem vestida, de saia, e o cabelo de coque, e olhou para mim e falou assim, ela fez uma pergunta afirmando, ela falou, é você que é fulano, dizendo meu nome. E eu ali com a voz meio embargada, meio amedrontado, porque minha família era bastante conhecida ali, né? Tinha alguns inimigos, e eu meio amedrontado, periferia, violência, tudo isso. Eu confirmei. E aí ela falou, o Senhor me mandou vir aqui porque você estaria aqui. E começou a liberar. Ele manda te dizer que através da tua vida ele vai alcançar vidas, através da tua boca muitos ouvirão falar dele. Através da tua boca ele fará prodígios, operará maravilhas. Ela liberou isso sobre a minha vida. E eu ainda meio tímido, sem entender, eu amém. Aquela mulher pegou na minha mão, se retirou e eu nunca mais voltei a ver ela. Nunca mais. Foi a primeira e única vez que eu vi aquela mulher. E o tempo foi passando, eu cresci um jovem revoltado, cheio de ira, de rancor, com sentimento de rejeição por alguns que deveriam me abraçar. Cresci com isso no meu coração e aquilo foi brotando dentro de mim um ódio. Tive alguns relacionamentos nesse meio tempo, eu era muito violento, muito maldoso e não era fácil, eu não fui um jovem fácil. Eu me esqueci daquela promessa, eu me esqueci daquela palavra. O inimigo foi me levando a caminhos que me fizeram esquecer. A Bíblia diz que quem está sujo, suje-se mais. Quem está limpo, limpe-se mais. Se eu não me engano, no livro de Apocalipse. E a Bíblia quer dizer relacionado a isso que quando você está numa prática errada, Satanás começa a te cercar de outras práticas erradas. Você começa a fazer uma situação achando que é bobagem, que é só aquilo, daquilo você já vai para outro pecado, para outro pecado, para outro pecado. Quando você vê, você está rodeado de pecado. Já o contrário disso é que quem está buscando do Senhor tem que procurar sempre estar fazendo bem, agindo certo, fazendo bem, agindo certo. Pois isso você vai agradando a Deus e Ele vai derramando graça, derramando graça. E a prática certa passa a ser rotina na tua vida. Eu cresci ali desagradando ao Senhor, fazendo muitas coisas que não é agradável aos olhos de Deus, mas cheio de ódio, de ira, achava que aquilo era normal. Tive bastante relacionamento, muito. Irmãos, eu não falo isso para me engrandecer, mas eu falo isso até para glorificar o nome do Senhor. Eu perdi até as contas de quantos relacionamentos diferentes eu tive. Eu não sei estipular para vocês quantas, eu perdi as contas, era tantos. Eu não respeitava ninguém. Eu poderia estar com quem fosse e aquilo não me impedia. E eu fui crescendo nisso. Até que então eu não me apegava a ninguém, não tinha sentimento por ninguém. Eu achava que eu não era capaz de gostar. Até que então Deus me presenteou com a minha esposa. Eu costumo dizer que ela foi um presente de Deus na minha vida. Quando muitas pessoas me perguntam assim, como é que você tem a certeza que Deus te ama? Uma das minhas principais respostas é, eu tenho certeza que Ele me ama pela esposa que Ele me presenteou. Porque a família é um projeto de Deus. E Ele me presenteou com uma pessoa maravilhosa para eu construir a minha. Mas ainda assim eu não valorizava, não respeitava. Continuei em algumas práticas que causavam sofrimento a ela, a toda a minha família, causava sofrimento a mim mesmo. Queira você acreditar, quer não, eu não me sentia bem quando eu cometi esse tipo de coisa.
Já teve vezes que no meio ali da situação ilícita, eu sentia nojo de mim, sentia nojo por estar ali, mas eu não conseguia me libertar. E nesse meio tempo fiz muita gente sofrer, porque você não está ligado à pessoa, mas a pessoa pode criar uma ligação a você. Já tive relacionamentos que eu tentava me sair, não conseguia. Enfim, era muita sujeira. E aquilo me fazia sofrer. Aquilo ali, por mais que o ambiente na minha casa estivesse bom, eu estava com aquele peso no meu coração, aquele medo de ser descoberto, aquele nojo. E até que um dia, em meio a uma tempestade que eu vinha travando, eu fiz uma oração a Deus. Eu perguntei ao Senhor por que eu era assim. Que eu não queria ser, mas não conseguia me libertar. Porque Ele não me ouvia. Porque Ele permitia isso. E ali eu fui dormir, naquela noite eu tive um sonho. E o Senhor foi me revelando o que tinha sobre a minha vida. E naquele sonho, um homem me fez um convite. Se volta para mim que serei eu na tua vida. E eu acordei daquele sonho já chorando, pus meu joelho no chão, 3 horas da manhã. E daquele dia em diante eu determinei que eu viveria para Ele, para o Senhor Jesus. Aleluia. Eu me converti no meu quarto. E passei a buscar, passei a fazer minha parte. Irmãos, em 16 dias eu li o Novo Testamento todo. Mas não foi uma leitura acelerada, foi uma leitura estudando. Eu arredondo para 20, porque ao fim da leitura eu usei 4 dias para voltar, analisando algumas coisas que eu tinha marcado. Em 20 dias eu destrinchei o Novo Testamento. Irmãos, aquela graça foi me tomando que eu acordava de manhã, pegava a Bíblia, eu só largava a Bíblia para almoçar. E às vezes nem no almoço. Eu sentado na mesa com a Bíblia do lado. Só largava de fato para dormir. E ali fui aprendendo a orar, o Senhor foi me direcionando, me ensinando, me mostrando vídeos. Eu me lembro que eu seguia um canal, hoje eu esqueci o nome. E aquele canal, Deus... Foi um propósito de Deus ali só naquele período, porque através daquele canal o Senhor foi me mostrando como insistir em oração e eu fui me cercando. E as coisas foram acontecendo. Em um mês, o Senhor me deu o dom de falar em mistérios. Em 2 meses, eu fiz o estudo, desci as águas. Quando eu me batizei, Deus tomou a boca de uma bênção naquele local. E aí, aquela bênção revelou coisas que só eu e Deus sabia, só eu. Falou coisas que chocava com aquela promessa que Deus tinha me feito através daquela senhora. Só eu e ele sabia. E aí eu fui fazendo minha parte, Deus foi fazendo a dele, eu fui fazendo minha parte, Deus foi fazendo a dele. O que eu quero te dizer, irmãos, eu me esqueci. O inimigo me levou por caminhos que me fez esquecer daquela promessa de Deus. O inimigo me cercou de pecados, de sujeira, de promiscuidade, que me fez se afastar do Senhor. Eu esqueci, mas Deus não esqueceu. Naquele processo meu de conversão, eu me lembro que numa tarde, eu orando, o Senhor trouxe à minha memória todo aquele acontecimento de quando eu tinha 12 anos naquela lanchonete. E ficou clara como se fosse o dia de hoje. Aquela mulher entrando naquele local, Deus falando. E eu me lembro que quando eu fui me lembrando, eu fui me quebrantando, eu chorava igual a menina, lembrando daquela promessa. Hoje eu costumo dizer que as promessas que Deus fez na minha vida, que eu ouvia falar, hoje eu vivo para a glória dele. Aleluia. Deus me lembrou dos detalhes. Eu não sei dizer se aquela lanchonete que eu fazia aquele lanche quando eu tinha 12 anos ainda está com a mesma família. Eu não sei dizer, mas até a família, a dona da lanchonete, o Senhor me lembrou. Eu me lembro que naquele local depois, um daqueles familiares ali trabalhou com blindex, com vidro. E aí Deus foi me lembrando de tudo. Eu me lembrei até do meu amigo que eu encontrei logo quando eu saí da lanchonete. Eu saí daquela lanchonete indo para casa, eu encontrei um amigo que até hoje eu gosto e considero ele como, apesar de a gente não ter mais convívio, mas a gente sempre se fala, que é Felipe. Um abraço, meu irmão. Deus te abençoe. Se você um dia ver esse vídeo, que Deus possa te abençoar, meu irmão. Felipe, hoje ele tem uma filhinha, ainda mora lá naquele mesmo local. Creio eu que ele ainda mora. E é uma bênção na mão de Deus, né? Enfrenta as lutas diárias que todos nós enfrentamos, mas é uma bênção na mão de Deus.
e encontrei aquele jovem logo depois de sair daquela lanchonete. O Senhor foi me revelando, me lembrando os detalhes daquele dia. Irmãos, você pode esquecer. O inimigo pode fazer com que você esqueça, mas Deus é fiel para cumprir as promessas que Ele liberou sobre a tua vida. Ele não esquece. Lembra de Mefibosete? Davi, quando organizou o reino, quando estava tudo certo, ele lembrou da conversa que ele teve com Jonatas e queria honrar um da descendência de Saul. E esse um foi Mefibosete, que estava na terra de Lodebar, terra do esquecimento. Mefibosete era filho do amigo de Davi. A Bíblia diz que Davi trouxe aquele homem para o reino, para sentar à mesa dele, cobriu de riquezas e de honra, deu a ele terras. Mefibosete estava achando que estava esquecido, que não tinha mais jeito, mas o rei lembrou dele. O rei não esqueceu de você. Eu achava que eu não tinha mais jeito, que eu não tinha mais solução. Mas o Senhor nunca esqueceu do que Ele prometeu na minha vida. As pessoas hoje me veem viajando, indo para igrejas, falando dele, e não entendem. Mas Deus tinha feito uma promessa. Deus tinha selado uma promessa sobre a minha vida. E Ele é fiel para cumprir. Muita gente acha que foi da noite para o dia, mas só eu e Deus sabe as lutas que eu fui travando no decorrer da minha conversão. Às vezes tinha pecado que eu não conseguia me libertar, mas eu ali firme, orando a Deus, Senhor, me liberta. Perdi a quantidade de vezes que eu chorei no meu carro indo para o trabalho. Perdi a quantidade de vezes que eu chorei no quarto pedindo para Deus me libertar. Foi luta, irmão, foi peleja. O que você vê hoje aqui, um homem cheio de ousadia, sabendo que está sendo julgado e apontado por muitos, mas falando de Deus. Não foi fácil o caminho para chegar até aqui. Só eu, Deus, minha família sabe o que eu travei. Mas hoje, para a glória de Deus, eu vivo as maravilhas dele. Eu tenho um casamento abençoado e feliz, uma família linda, uma esposa maravilhosa. Eu costumo dizer que por trás desse homem que muitos julgam forte, tem uma mulher valorosíssima, que ela sim foi forte, ela sim é forte. Ela sim sustentou tudo que teve que passar ao meu lado para hoje estar vivendo com um homem que respeita, valoriza, cuida, ama. Onde eu chego eu faço questão de falar para o mundo o que ela é para mim. Mas não foi fácil chegar até aqui. Foi muitos pecados, foram muitas quedas, tropeços. Mas Deus não esqueceu da promessa. Escuta só. Se Deus liberou uma promessa sobre a tua vida, não há demônio, no inferno, que faça ele esquecer. Ele lembra do que ele te falou. Você hoje pode estar esquecendo, mas ele me trouxe aqui para te lembrar. A promessa está de pé. Ele é Deus fiel para cumprir. Só que tem um detalhe aí que muita gente não observa. Talvez você nem percebeu. Ele requer de você também a sua postura, o seu posicionamento. Quando Deus me lembrou do que Ele tinha para mim, do que Ele havia me prometido, Ele exigiu de mim que eu o servisse. Então aí eu me posicionei, eu passei a buscar, a orar, a ler, a meditar na palavra. Irmãos, Deus quer fazer tudo o que Ele te prometeu, mas Ele precisa que você também se posicione. Não adianta você querer viver o novo da parte do Senhor, cometendo os mesmos erros, vivendo as mesmas práticas. Peça a Deus força pela tua libertação. Posicione-se. Aceite de Deus a força. Como é que você quer viver o novo? Como é que você quer ser transformado, mas insistindo com as mesmas amizades, nos mesmos ambientes, com as mesmas práticas? Você tem que se posicionar. Posicione-se e deixa Deus trabalhar, que você verá que Ele fará grandes coisas. Eu vou falar uma coisa a vocês aqui que é forte. Eu, naquele período de juventude, com aquela revolta, eu pensava assim, não, eu tenho que trabalhar, eu tenho que estudar, eu tenho que conquistar, porque só assim as pessoas, eu vou ser bem visto. Irmãos, para a glória de Deus, eu não estou aqui sendo ingrato. Eu só estou aqui falando a vocês. Para a glória de Deus, eu alcancei tudo. Mas com o passar do tempo, eu vi que aquilo não me trazia felicidade. Não é ingratidão, é realidade.
Até porque eu sou bastante grato a tudo que eu conquistei, a tudo que Deus me proporcionou e me deu. Só que hoje eu percebo que não foi isso que me deu alegria e felicidade. O que me dá felicidade é estar aos pés de Cristo. Eu tinha um sonho profissional que era desde a infância, eu conquistei. E eu digo aos irmãos que isso foi uma das maiores decepções, pois eu percebi que o ambiente é sujo, é podre, é poluído, que as pessoas gostam de fofocar, de atacar, desejam o mal, trama para ser o mal, por mais que você nunca tenha feito nada a elas. Eu vi que não é bem o que parece, mas ainda assim eu sou grato a Deus por ter me dado a oportunidade de realizá-lo, de vivê-lo. O que eu quero dizer com a vocês é que vocês podem conquistar o mundo, mas se não tiver Deus no teu coração, ainda assim vocês estarão vazios. Deus me trouxe hoje aqui para te lembrar que a promessa está de pé, que Ele não esquece, ainda que você esqueça, Ele não esqueceu do que Ele tem para ti, Ele não esqueceu das maravilhas que Ele quer te oferecer, te ofertar, mas Ele também está me usando para te dizer, você precisa se posicionar. Você precisa tomar postura. Você precisa aceitar de Deus a direção, o caminho. Irmãos, que você possa tomar posse dessa palavra. Que de alguma maneira esse breve testemunho sirva para te edificar. Que de alguma maneira essa palavra sirva para te despertar. Desperta tu que dormes. Posiciona-se. Toma postura para tu ver o que Deus vai fazer na tua vida. Desperta, meu irmão. Deus hoje está requerendo de você postura, posicionamento. Que Deus te abençoe a tua casa, a tua vida, a tua família. Que a graça, a paz, a consolação do Espírito Santo seja sobre a tua vida e a tua casa. Se você pode, se inscreve, curte e compartilha.